e depois ele manda a equipe dele preparar um relatório com uma data forjada, falsa, fraudulenta, para dizer que ele tinha base para perseguir esses caras. Eu não sei vocês, mas para mim, juiz que adultera a data de documento e forja prova retroativa para perseguir opositores políticos é, na verdade, bandido. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Então, eu não quero gastar o pouco tempo do programa de hoje falando sobre o circo do Supremo Tribunal Federal e o compilado de afirmações que eles fizeram nesses últimos 2 dias, porque foram muito batidas. Mas eu diria que a percepção pública, né, sobre o julgamento, pelo menos no primeiro dia, teve uma crítica nas redes sociais de 64% das pessoas com a hashtag BolsonaroFree tendo gerado o maior número de menções contrárias. Isso quer dizer que quem assistiu, pelo menos, e seguiu pela internet, os números da Quest, estão dizendo que o Alexandre e o Paulo Gonet não os convenceram também. Então, se a defesa do Bolsonaro hoje perdeu a oportunidade de falar com a opinião pública, pelo menos o outro lado não conseguiu fazer uma sustentação tão boa assim. O Paulo Gonet é muito ruim na sua sustentação oral também, né? Então, no fim das contas, a gente tem um julgamento medíocre. Pelo menos isso. Mas ao mesmo tempo em que acontecia esse julgamento no STF, acontecia um outro evento que eu considero muito mais importante. E esse sim com fatos novos. E se você não viu, a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal ouviu nessa terça-feira o Eduardo Talhaferro. Você já deve conhecer o Talhaferro. Ele foi o chefe da infame Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. E ele foi ouvido sobre o uso ilegal da estrutura do TSE pelo pseudo-juiz. E na época o pseudo-juiz também no TSE, Alexandre de Moraes. E o que ele revelou, isso sim é muito sério. Primeira coisa que eu tenho para comentar sobre isso é sobre a data da audiência. E eu não sei de quem foi a brilhante ideia de convocar o Talhaferro para falar essas informações que são tocantes, relevantes, cruciais, no meio do julgamento mais importante, talvez, da história do país. Aliás, eu não sei por que o Talhaferro resolveu utilizar o Senado para fazer essas revelações ontem. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se fosse feito na semana passada, nós tínhamos uma imprensa desesperada por pauta. E aí eu já expliquei aqui o que se chama de agendamento, né? Agendamento é quando você tem a capacidade de decidir o que vai ser discutido na sociedade. E a imprensa tem essa capacidade de agendamento porque quando ela começa a falar assim, Paulo Figueiredo usa caneca vermelha em programa... E se isso sai em todos os programas do Brasil, isso é um assunto que passa a ser discutido, então passa a ser agendado, a discussão passa a ser agendada na sociedade, né? Quando você tem temas muito grandes que vão dragar a opinião pública, esse não é o momento de você querer agendar uma outra conversa. Isso é meio elementar de teoria da comunicação. Não é uma coisa assim, estou falando de uma coisa, nossa, caramba, Paulo Figueiredo, como você saca desse assunto? Não. E o seu bom senso vai dizer isso, né? Está todo mundo, se você está tendo um incêndio dentro da sua casa, você não vai querer começar a discutir com seu marido onde é que ele está deixando a toalha molhada, porque isso não vai ter nenhuma atenção. Então, como o julgamento do Bolsonaro é o julgamento mais importante da história do Brasil, e drena toda a opinião pública e todas as manchetes,
Muitas pessoas acabaram não vendo o talha-ferro no Senado porque estavam ocupadas assistindo o julgamento dos réus lá do golpe da Disney. E a mesma coisa, a disputa dos espaços nas manchetes dos jornais. Isso fez com que as falas do talha-ferro, apesar de terem uma importância enorme, ficassem indubitavelmente em segundo plano e não tivessem muita repercussão além da bolha da direita nas redes sociais. E aqui, quando eu falo que a data foi ruim, não é criticando quem quis fazer a audiência, não mesmo. A audiência foi excelente, eu estou dizendo que o timing não foi bom. Prova que são pessoas com boas intenções, mas os movimentos da direita carecem de estratégia, visão mais ampla do cenário. Eu acho até que a estratégia foi: não, vamos tentar criar um desconforto para o julgamento, vamos antagonizar o julgamento. Não, cara, você não consegue disputar isso. Por isso eu vou usar aqui o Paulo Figueiredo Show, pelo menos um pedaço disso, para falar sobre alguns pontos elencados pelo talha-ferro, porque eles são importantes. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Me parece que um dos pontos mais relevantes expostos pelo talha-ferro é a questão da produção da documentação que baseou diversas ações do pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Vejam, por exemplo, o que ele mostrou sobre aquele famoso caso dos empresários, lembram? Dos apoiadores do Bolsonaro, que foram alvos de busca e apreensão por causa de mensagens trocadas no WhatsApp. Vejam esse vídeo aqui. Aconteceu antes daquilo. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui, e se quiser eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. É esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser nesse momento tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, se não me engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca foi dia 23. Exatamente, uma coisa mais ou menos que eu tenho um pouco lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através dos registros auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, e no WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratava de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse, e colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano, ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para que aquilo acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que, olha, que absurdo, foi feito somente com base nas matérias, na matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. Vamos lá, o talha-ferro agora está nos dando informações importantes e tal, mas daquele momento eu comecei a perceber que tinha algo errado. O programa aqui de semana passada eu tava mostrando ele, kkk, vamos ferrar esses caras, bababá, babá. Um monte de absurdo, usa criatividade, não sei o que. Naquele momento ele percebeu que tinha alguma coisa errada. O que acontece aqui? O Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador, e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo, para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as PETs circuladas, essas PETs, quais os objetivos, quais os dados que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado, foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico, fizesse da forma que ele acha. E eu acredito que foi feito colocado isso anterior. Então não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. Por favor. Se o senhor puder mostrar pra gente aqui, porque enquanto o senhor está preparando aí para mostrar para nós, pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório,
ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que ajuda a auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Vocês estão entendendo? O Guilherme Amado, no dia 17 de agosto de 22, publicou a seguinte matéria. Exclusivo. Empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja as apps. Nessa matéria, o Guilherme Amado diz que empresários apoiadores do presidente Bolsonaro estavam defendendo um golpe de Estado caso Lula fosse eleito. E aí ele apresenta alguns supostos diálogos desses empresários. O Alexandre lê a matéria e, com base apenas no que escreveu o Guilherme Amado, ele manda a Polícia Federal na casa de todos esses empresários. Sem prova, sem investigação, sem devido processo legal, sem nada além da reportagem de um jornalista medíocre que trouxe diálogos que ele sequer tinha como saber se eram verdadeiros ou não. Entendem o que é pseudo-juiz? E aí, para não deixar claro que esse criminoso fundamentou a operação policial contra os empresários com base em reportagem do Guilherme Amado, ele comete mais um crime que orienta de maneira posterior à operação a produção dos documentos que supostamente eram para ter justificado a própria operação. Já de posse desses documentos, ele vira para a mídia e para o STF e diz que esses documentos é que foram a base na operação. Vocês estão entendendo isso? O cara primeiro manda a Polícia Federal na casa dos caras, inicia uma devassa na vida financeira deles, e depois ele manda a equipe dele preparar um relatório com uma data forjada, falsa, fraudulenta, para dizer que ele tinha base para perseguir esses caras. Eu não sei vocês, mas para mim, juiz que adultera a data de documento e forja prova retroativa para perseguir opositores políticos é, na verdade, bandido. Bandido e mafioso. O Brasil precisa ter coragem de dizer: Alexandre de Moraes, você é um bandido. Você é um criminoso. Você é um pseudo-juiz. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.